Vamos chegando nessa sexta-feira com tudo, matando a saudade do... Dança comigo aí, ó. Ó, com o narizinho, ó. Por quê? Porque hoje é o dia do palhaço. Olha só, chegando o rostinho lindo, maravilhosamente, professor Gilson Soares, nessa sexta-feira incrível, linda, maravilhosa. Sei porque um prazer, uma alegria, uma enorme satisfação estar aqui trabalhando esse conteúdo de geografia juntíssimo de você. E aí, junto comigo, ó, quem está aqui junto comigo nessa sexta-feira linda, maravilhosa? Será que é o professor Giorgio? Será que é a professora Vanessa? Ou será que é o professor Alami? Não sei, quem sabe? Quem é? Quem? Ó, escuta. Corta lá pra vocês verem quem é. Ai, aê! Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui iniciando, né, mais uma aula de geografia com um tema massa, olha, falar sobre Cuba, a gente vai entender aí melhor, né, sobre esse país, que é uma ilha também, né, professor Gilson? Vamos falar disso também. Vamos falar. Bom, já estou aqui, ó, atenta com o meu cafezinho, certo? Para a gente se esquentar, mais ainda nesses tempos de calor. E vamos lá para a nossa aula. Boa aula para todo mundo, gente. Aí a professora Vanessa já adiantou o tema da nossa aula, né? Que vamos falar sobre Cuba. E também lembrando a você que nós temos o nosso canal no YouTube, é mesmo? Pesquisa lá, o Educa Recife, tudo junto. Se inscreve, deixa o like na nossa aula. Por que não um comentário, que a gente está sempre de olho, tanto eu... o quarteto aqui está de olho, Billy Paul também está de olho, Bia, tá todo mundo lá ligado no nosso canal do YouTube, acompanhando os comentários. Mas aí, vamos junto, oitavo ano, na nossa aula de hoje. Olha aqui, ó, justamente, o Educa Recife, né? Para você chegar lá e se inscrever. Deixa lá um comentário pra gente, Benção. Se inscreve no nosso canal, fortalece. Mas aí, agora sim, hein? Vamos deixar aqui, olha só, um momento aqui, professor Alami, professor Vanessa, deixar aqui para vocês uma frase, ele sempre que gosta, né, de trazer esses momentos reflexivos. Nós também hoje vamos fazer a mesma coisa. Olha só, professora, educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo, escrito lá por B.B. King. Maravilhoso. Não é o que você está pensando, mas a educação... Olha, eu vou até aproximar que ele faz. Ó, estuda, abençoado. Não deixa de estudar, não, que ela é uma arma poderosa em suas mãos. A educação transforma o mundo, a educação transforma pessoas, transforma as vidas. E a gente nunca deve parar de estudar. É sempre aqui, ó, um processo gradativo. Não é isso, professora Vanessa? Vamos comentar também sobre isso, professora Vanessa. Exatamente, né? B.B. King aí, que é um músico, né? Tá vendo aí? Porque o pessoal pensa que é o hambúrguer lá, né? É um músico aí que é referência, né, do blues, e a fala dele aí é muito importante, né? Porque só com educação é que a gente realmente pode evoluir, progredir, né? A educação, ela é muito importante numa nação, num país, a gente investir, ter uma educação realmente de qualidade, é que faz um país realmente ter um progresso, ter uma evolução e que a gente possa também incluir mais pessoas, né? Ser um país mais igualitário, mais justo, e a gente sabe que o conhecimento liberta, né? Então, vamos estudar, vamos aí focar nos estudos, porque informação, conhecimento é tudo. É transformador, não é isso? E aí, vocês viram que nossa aula de hoje nós vamos tratar sobre Cuba, aquele paíszinho ali, aquele país que fica ali na América Central. Mas antes, na aula anterior, nós trabalhamos o quê? A questão dos Estados Unidos. Como foi que surgiu essa potência americana, né? Como foi que surgiu esse poderio tanto econômico, financeiro, uma coisa está atrelada à outra, né? Esse domínio hoje, essa soberania americana em relação aos demais. E aí a gente retratou o que aqui, ó? Falamos de questões do pós-Segunda Guerra, né? Vocês viram que esse poderio
dos Estados Unidos surge após a Segunda Guerra, quando ele começa a fazer investimentos em países, né, que acabaram ficando um pouco enfraquecidos depois desse conflito da Segunda Guerra, né? Aí os Estados Unidos começam lá, ó, bancar financeiramente, chega lá bancando em países na Europa, banca também países na Ásia, chegando lá emprestando dinheiro mesmo para esses países começarem a crescerem novamente. Tudo isso naquela política de retorno, os Estados Unidos acabou emplacando e se tornando essa potência econômica que é hoje em dia. Aí outra questão que a gente trabalhou aqui também foi o que? A questão do nacionalismo americano, né? Aí tem aqui a representação, olha lá, ó, a estátua da liberdade, né? Que vocês viram na aula anterior, que é um presente, no caso, né? Quase que não sai. É um exemplo de nacionalismo, né? Mas foi um presente dos franceses, né? E agora se torna esse símbolo, né? Do patrioteita, nacionalismo, toda aquela questão patriota, né? Dos americanos, a bandeira lá também, né? Linda, maravilhosa, flamulando, recebendo aí o que? Esse destaque para o nacionalismo americano, falamos na aula anterior. Também a questão da economia se fez presente, né? Falamos a questão do dólar, né? Que influencia o mercado econômico global. Essa moeda aí poderosíssima, olha, professora, competindo ali diretamente com o euro, né, duas moedas que impulsionam a economia global. E aí a gente também destacou aqui a questão lá da crise de 29, né, mostrando justamente esse poder, né, essa importância econômica, né, que quando vê lá a quebra da Bolsa de Valores dos Estados Unidos, a chamada crise de 29, deu reflexo em vários outros países do mundo, né, que tinham laços econômicos, né, estreitos lá econômicos com os Estados Unidos, principalmente aqui o nosso Brasil, que era o que comercializava, né, um dos principais produtos que eram comercializados entre o Brasil e os Estados Unidos era o café, né, naquela questão da compra e venda. Aí também acabou dando esse reflexo na economia brasileira, os Estados Unidos, que eram um dos principais compradores, né, aqui do nosso queridíssimo café. Mas aí, por que a gente deu esse destaque? Relembramos a aula anterior, né? Porque a gente, quando fala de Estados Unidos, ele tem um papelzinho importante na formação do território cubano. Aí vocês vão ver, né? Poxa, professor, como assim? Cuba tem relação com os Estados Unidos? Fica acompanhando a nossa aula de hoje que você vai entender por que os Estados Unidos tem uma parcela importante na história de Cuba. Mas olha aqui, Cuba chegando em sua tela, olha aí, Cuba. Seu nome oficial é qual? República de Cuba, professora. E é uma ilha localizada no Mar do Caribe. Eita, Caribe, professora. Quando a gente fala Caribe, eu já começo aqui já a lembrar aquelas músicas românticas, né, professora? Sightful time, I lost my life. Ou seja, é um lugar encantador, um lugar lindo, maravilhoso. Se você pesquisar aí imagens, chegue lá e pesquise Caribe, praias do Caribe, locais do Caribe. Você vai ver que tem coisas incríveis, paisagens maravilhosas e é bastante atrativo para a questão do turismo. Repararam que quando eu disse aqui Mar do Caribe, a professora Vanessa, que está sentada ali, ó, corta para ela, olha ali, ó. Chega, ela abriu esse sorriso aí maravilhoso. Justamente, aí tu volta para mim, porque o Caribe é um lugar incrível, é um lugar maravilhoso. Ainda vou ter a oportunidade de conhecê-lo mais. Olha só, a Cuba, olha ali o mapa. Olha ali, professor, o mapa da América Central. Aquela região mais central, né? Por isso que tem o nome da América Central, de todo o território, né, do continente americano, que vai se dividir em três, né? Sul, Central e Norte. Chegamos na América Central. Muita gente confunde, né? Acha que o México faz parte também da América Central. Ele está lá na América do Norte. E nós temos o quê, ó? Tá vendo que está escrito ali embaixo do nome América Central? Istmica e insular. Quando a gente fala istmica, é justamente essa parte de cal, que está ligada ao continente. Essa questão mais do continente, a parte continental.
Quase que não sai, professor. Continental, Eu a parte gosto mais de continental. Sim. regiões insuláveis. Ó, já quando a gente parte para a questão insular, justamente está vendo aquele conjunto de ilhas, a professora gosta. Por que a professora gosta? Eita, Fernando de Noronha, hein? Ai, Noronha, eu amo. Eu amo Noronha, pronto, falei, porque até uma campanha, né, professora? Opa! Aí chegamos lá na questão da América Insular, aí se você vê o mapazinho, onde está Cuba? Olha Cuba lá, linda, maravilhosa, aquele bem laranjado ali, ó, tá vendo lá? Fazendo parte dessa América Central e Insular, beleza? Já nos localizamos geograficamente. Olha aqui, professora, Cuba aí agora, apenas ela. E aquela cidadezinha que está apontada ali, ó, a Havana, é justamente a capital de Cuba. Que tem a moeda o quê? O peso cubano, o idioma, né? O idioma é o espanhol, né? O principal idioma. E o presidente é o Miguel Díaz-Canel, é o atual presidente do país, o idioma espanhol e a moeda, o peso cubano. 3 destaques que trazemos aqui para você, além da capital ali, Havana, beleza? Eita, Cuba linda, maravilhosa. Olha aí o clima de Cuba, hein? Como será a questão do clima de Cuba? Olha aí, o clima de Cuba é qual? É o tropical. Aí você diz, professor, tropical é aquele mesmo que tem 2 estações do ano bem definidas. Úmido e com temperaturas que oscilam de 18 graus Celsius a 31 graus Celsius durante todo o ano. Clima tropical. Professor, por que o clima tropical, se eu disse aí que ele possui 2 estações do ano bem definidas? Por que é um clima tropical? Se lembra que a gente tem o nosso globo terrestre e a gente vai dividi-lo ao meio com a nossa linha do Equador, em hemisfério norte, em hemisfério sul, mas além dela temos outras linhas, né, que saem cortando ali. Trópico de Capricórnio, Trópico de Câncer, aí você desce cá, ó, Círculo Polar Antártico, Círculo Polar Ártico, e aí quando a gente pega o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, nós temos o quê? A nossa zona intertropical, olha ali a zona intertropical, e se você reparar direitinho, olha só onde está Cuba, dentro dessa faixazinha vermelha, ó, entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, dentro da zona intertropical, por isso que vamos ter o quê? Um clima tropical sendo mais presente no território cubano, com 2 estações do ano bem definidas, vocês não vão mais errar isso, beleza? Fica ligado aí. Olha aí as 2 estações definidas, quais são, ó? A seca, de novembro a abril, e chuvosa, de maio a setembro. Devido à sua localização, o país também é atingido por furacões, olha, especialmente nos meses de agosto e outubro, quando ocorrem as tormentas, né, as agitações, né, perturbações caribenhas, que são mais frequentes naquele período do ano, e aí acaba chegando, né, devastando. Quando o furacão chega, né, a depender da sua intensidade, né, uns são maiores, outros são menores, depende da sua formação, acaba devastando, né, grande território, trazendo vários problemas para a população. Tanto é que o próprio governo, né, já começa a ter um sistema de emitir alertas, né, alertar a população quando tem aquele possível fenômeno natural a ocorrer, mas sempre quando chega acaba causando grandes devastações, prejuízos. Aí se lembra que a gente falou um pouquinho mais atrás que o idioma é o espanhol, está muito ligado ao que? Ao processo de colonização. Chegaram lá nas terras cubanas os espanhóis lá atrás e formaram o território cubano que em uma de suas colônias. Aí você vê aqui, ou seja, 2 bandeiras, né? A do lado de cá, azulzinha, branquinha, vermelha com a estrela de Cuba, né? A do outro lado é espanhol, mas olha o que está escrito lá, ó. Pérola
do Caribe, ou então joia da coroa. Foi as duas alcunhas que o território cubano, né, como colônia espanhola, recebeu essas alcunhas por ser um território bastante produtivo. Gerava bastante riqueza aos espanhóis. Por isso que chegaram aí, ó, e mencionaram e acunharam. Olha só, professor, com esses dois termos, professora, sendo aí um destaque importante na formação territorial de Cuba, principalmente linguística, né? Olha aqui o destaque. A economia desta colônia era tão próspera que Cuba inaugurou, olha só, professora, a primeira linha ferroviária em 1837, 13 anos antes da Espanha. A colônia teve a sua primeira ferrovia 13 anos antes lá da quem chegou e explorou o seu território, a questão do colonizador. Beleza? Fica ligado aí nesse... Ó, agora sim, hein? Vocês agora vão assistir, Vanessinha, linda, maravilhosa, um vídeo aqui agora que vamos retratar a Vanessa produtora e também a nossa, né? Por que não, né? E aí que vai retratar um pouco essa questão da independência cubana, né? E aí vocês vão ver o destaque que a gente falou logo lá no início da aula, porque os Estados Unidos têm um dedinho de importância na história de Cuba. Acompanha o videozinho, joga na tela, Billy Paul. Independência de Cuba. Tudo começou numa ilhazinha chamada Ilha de Cuba, que era uma colônia espanhola. Só que ela foi a última colônia da Espanha a se tornar independente no fim do século XIX. E essa independência foi fruto da Guerra Hispano-Americana em 1898, uma guerra forjada pelos Estados Unidos que acusou a colônia espanhola de ter afundado um de seus navios com uma mina aquática. Veja só. Por causa da superioridade bélica dos Estados Unidos, já naquela época a coroa espanhola perdeu a guerra e com isso também perdeu as ilhas do Havaí. Os Estados Unidos aproveitaram para declarar a independência da ilha de Cuba. Logo depois, os Estados Unidos ocuparam militarmente a ilha e conseguiram aprovar a chamada Emenda Platt, em 1903, bem como a concessão do território de Guantánamo. Esta Emenda Platt concedia o direito dos Estados Unidos intervirem militarmente na ilha de Cuba todas as vezes que considerassem que seus interesses econômicos estavam sendo afetados. Além disso, restringia as relações comerciais de Cuba com os outros países. E veja só, essa Emenda Platt era a emenda à Constituição de Cuba, hein? Ao mesmo tempo, as melhores terras da ilha de Cuba foram reservadas para as empresas norte-americanas desenvolverem seu agronegócio. Esse fato foi um forte abalo na soberania de Cuba, levando seus cidadãos à miséria e impedindo o desenvolvimento do país recém-independente. Assim começam os primeiros movimentos revolucionários de Cuba após a independência, e eles, claro, são movimentos de cunho nacionalista. Estes movimentos desejavam alcançar o poder tendo um presidente que defendesse os interesses cubanos, e não apenas um governante alinhado aos interesses dos Estados Unidos. Temendo que os nacionalistas chegassem ao poder em 10 de março de 1952, o então presidente Fulgêncio Batista deflagra o golpe e implementa a ditadura em Cuba. Só que os militantes não deixaram isso barato, não. No ano seguinte, em 26 de julho de 1953, Fidel Castro e seus homens promoveram um assalto ao quartel de La Moncada, com o objetivo de roubar armas e fortalecer o movimento armado que tentaria derrubar a ditadura Fulgêncio Batista. O assalto foi um grande fracasso. Muitos revolucionários foram mortos e outros presos e até torturados. Fidel, apesar de ter conseguido escapar, foi preso, julgado e condenado no dia seguinte, sendo enviado ao exílio no México. O julgamento de Fidel é considerado seu primeiro discurso, porque, como ele era advogado, ele fez sua própria defesa. Seu discurso foi intitulado de A História Me Absolverá. Com a libertação de Fidel e seu envio para o exílio, ele fundou posteriormente o movimento chamado 26 de Julho, em alusão ao assalto ao quartel de La Moncada. No México, Fidel organiza o movimento guerrilheiro e também conhece através de seu irmão Raul Castro, Ernesto Che Guevara. Juntos, Fidel e Guevara elaboraram um plano para tomar Sierra Maestra. Em 1956, a bordo do barco Gramna, Fidel Castro, Che Guevara e Raul Castro, além de outros revolucionários, retornaram à ilha de Cuba para iniciar o movimento guerrilheiro e derrubar o governo do ditador Fulgêncio Batista.
Poucos anos depois, em 1959, Fidel Castro, junto com Che Guevara, desembarcam em Cuba sob forte confronto com o exército de Fulgêncio Batista. Os irmãos Castro e Che vão para Sierra Maestra. De Sierra Maestra, os guerrilheiros iniciam uma série de ataques aos modos da guerrilha com o intuito de enfraquecer o governo. Inclusive também promoviam sequestros de personalidades, como foi o caso do piloto de Fórmula 1, Juan Manuel Fangio, com o objetivo de chamar a atenção da opinião pública. O movimento agrupado em Sierra Maestra ganha adesão dos camponeses, já que Cuba era cedida a grandes latifundiários. Em 1º de janeiro de 1959, então, ocorreu a tomada de Havana. Fulgêncio Batista foge e é consagrada a Revolução Nacionalista. Daí é formado um governo que tem por prioridade atender às necessidades e aos interesses do povo cubano. Em 1961, Fidel Castro se tornou primeiro-ministro e promoveu grandes reformas: a nacionalização da economia, a alfabetização toda da ilha, a reforma agrária e a nacionalização dos bancos. Ainda em 1961, na Conferência dos Estados Americanos, em Punta del Este, o governo dos Estados Unidos expulsa a delegação cubana da conferência. Com isso, houve uma aproximação com um bloco liderado pela União Soviética. Ao passo que Cuba e a União Soviética se aproximavam, o governo Kennedy dos Estados Unidos resolve contra-atacar, patrocinando contra-revolucionários cubanos treinados e fortemente armados pela CIA, com o objetivo de derrubar o governo de Fidel. A tentativa de derrubada do governo de Fidel Castro aconteceu na invasão da Baía dos Porcos. Esta é a primeira grande derrota dos Estados Unidos. Com isso, para que houvesse fortalecimento e proteção de Cuba, Fidel Castro declarou que, a partir daquela data, Cuba era um país comunista. Além disso, fundou o Partido Comunista em Cuba e ingressou em seguida no Bloco Socialista. Destaques, agora você sabe por que os Estados Unidos têm um dedinho de parcela nessa questão de formação do território cubano, né? Tinha lá a colônia espanhola, os Estados Unidos de olho naquele território, chegou várias vezes a negociar com a Espanha, tentando comprar aquele território, mas aí vocês viram no vídeo, né, o que faz, né? Arrumou um pretextozinho para ocasionar uma guerra, chegando no final que a declarar a independência do território cubano, que mais na frente, né, com aquela insatisfação, né, das tropas americanas, o domínio, o poderio americano, né, vem o quê? As revoluções nacionalistas, tem aquela famosa, professor, Revolução Cubana, e aí vocês ficam ligados nesse destaquezinho, ô professora Vanessa, que é o único país nosso aqui, americano, né, com esses ideais comunistas, não é isso, professora? Exatamente. E é interessante aí que a gente viu a questão do investimento na educação, né? Cuba mesmo tem educação e saúde pública para a população. Então, ninguém paga por educação, ninguém paga para ter saúde. E são educações e saúde de qualidade, são referências mundiais, né? De educação e saúde de qualidade. E a gente sabe, né? A gente falou aí da questão da economia, de Cuba e tudo. Para o crescimento econômico de um país, né, é importante que promova um desenvolvimento social, que o país promova um desenvolvimento social. E a gente sabe que a base desse desenvolvimento social é a educação, né, e saúde. Quando a gente tem educação e saúde de qualidade, a gente consegue progredir. E é um dos objetivos, por exemplo, da educação, a formação cidadã. Porque você instruído, você bem informado, sabido, né, você consegue viver de uma forma melhor, onde a gente pode ter um país que possa desenvolver com pessoas, né, que estejam ali cientes do seu papel de cidadania, cidadania, né, a gente ter consciência dos nossos direitos e dos nossos deveres. Então, essa figura aí que foi colocada, né, de Che Guevara, que foi uma figura muito importante, eu acho que um dos mais famosos aí da história mundial, e de Cuba principalmente, né, aí o líder da Revolução Cubana, ele é uma figura realmente importante e deixou esse legado, né, aí para o país, e que até hoje tem reflexos positivos nessa questão aí, por exemplo, da educação, de ser uma referência para o país e para o mundo, né, de ter uma educação de qualidade. Aí, conhecendo um pouco mais agora de Cuba, né, passando por todo esse contexto, chegamos o quê? Na música, né? Música, temos dado destaque o quê? Olha só, professora, salsa. Salsa é um ritmo que surgiu conga, lá, né? E é muito bom. Bolero.
Olha só o destaque lá, ó. Vários artistas, professora, levaram sua arte lá para Hollywood, Estados Unidos, Nova York, e daí para o mundo inteiro. Olha aqui, professora. Eita, hein? Eita, coisa Olha boa. só, hein? A senhora dançando lá com o professor Carlos, né? Favorito. Aí os músicos cubanos conquistaram o mundo com os seus talentos e a originalidade. Professora Isabel, vem assim, bora aqui, ó, pra gente. A República de Cuba também foi o quê? Prodígicas, né? Olha só, de escritores e poetas, né? Que cantaram em prosa e verso, né? Embora nunca tenham sido o quê? Distinguida, né? Com Prêmio Nobel, a literatura cubana enriqueceu o vocabulário espanhol e também universal. Beleza? Fica ligado aí. Olha só a religião, né? Quando a gente vai prestar questões de religiosidade, olha, a maior parte da população do país se declara, professor, olha só, cristã católica. No entanto, né? Tal como aconteceu espanhola, aqui, né? exatamente, influenciado pelos espanhóis, né? E aí, ó, como aqui no Brasil, ó, a religião trazendo para pessoas, professora, que também teve todo aquele processo, né, da escravidão, né, também do tráfico negreiro, que também foi bastante presente no território cubano, né? Se fundiu ao catolicismo, né, gerando o quê? A questão da santeira, né, que é a questão das estátuas, né, dos santos. Tudo isso ficou marcado aí no território cubano. Agora, umas curiosidades, professora. Vamos conhecer aqui umas curiosidadezinhas do território cubano. Olha só, a primeira. São duas, Billy Paul. São duas mesmo. É só Vitória. No ano de 99, né, Fidel Castro, olha aí, professora, inaugurou a Escola Latino-Americana de Medicina. E ele como médico, né? Exatamente. Com o objetivo de fomentar os estudos na região. Centenas, professora, de estudantes brasileiros já passaram por lá e estudaram nesta instituição. O segundo destaque, professora, veja só que coisa curiosa. Ó. Com o sucesso da novela brasileira, vale tudo, professora, de Gilberto Braga, lá em Cuba, a palavra, professora, paladar, virou sinônimo de restaurante. Você chega lá e fala paladar, você quer um restaurante. Agora, por quê? Ó? A personagem Raquel, ó, que era interpretada por Regina Duarte, era proprietária de um estabelecimento chamado Paladar. Olha que destaque, hein? Que curiosidade, minha gente. Professora, se despedindo aí dos nossos queridíssimos estudantes. Muito boa essa aula de hoje, viu? Foi muito bom estar aqui com vocês. E até a próxima aula. Um beijo bem grande e sextou, né, gente? Exato. Olha aí, ó, a atividade, ó. Qual é o clima? Qual é o clima que a gente citou aqui da República de Cuba e sua característica? Eu tô querendo ir lá pra África. Gente, um forte abraço, ó. Direita, esquerda, um rostinho lindo aqui pra vocês nesse sextou de hoje. Ficamos por aqui, ó, só com a salsa. Ai!